Vamos falar da palavra de Deus. Jesus, ele passou muito tempo falando sobre o caráter de Deus, sobre quem era Deus e sobre o que ele esperava de nós a respeito do nosso relacionamento com Deus, sobre o que deveríamos fazer e quem deveríamos ser através do cristianismo. O que o cristianismo muda em nossas vidas, o que seguir a Jesus muda em nossas vidas. E para ele fazer isso, ele usou histórias, ele contou parábolas. Através das parábolas, ele contou a respeito do reino de Deus, ele contou o que era o reino de Deus, ele contou o que era se relacionar com Deus e o que era Deus se relacionando conosco. Existe, em meio a tantas parábolas, uma história que Jesus conta lá em Lucas capítulo 15. Ele conta a história de uma família, ele conta um problema familiar. Em Lucas capítulo 15 ele conta algumas parábolas, ele fala sobre a parábola das dracmas perdidas, ele está falando sobre o reino de Deus, ele está falando sobre quem é Deus e o que ele faz por nós e qual é a batalha de Deus, qual é o coração de Deus a respeito do ser humano. E no meio dessas parábolas, ele conta uma parábola em específico que fala sobre uma família, fala sobre um pai e fala sobre dois filhos. Esse pai tem dois filhos, um mais velho e um mais novo. Parece lá em casa, um pai que tem dois filhos, um mais velho, um mais novo, um muito mais bonito, o outro nem tão bonito assim, um mais legal, no caso meu irmão, não eu tenho noção das coisas, e um mais chato, que sou eu, um mais velho e um mais novo. E essa parábola então Jesus começa a contar essa história. E ele conta a história de que esses dois meninos crescem juntos, eles crescem na família, eles crescem na casa do pai, mas que um deles um dia decide pegar a sua parte. Ele decide que ele não vai ficar mais na casa do pai, ele decide pegar a sua parte na herança. Algo que não se faz, a gente não pode pegar a herança antes do pai morrer. E eu estou esperando meu pai trabalhar bastante para ver se a herança vai aumentando, glória a Deus. Se não der certo, tudo bem, não deixando dívida, a gente agradece. Mas esse rapaz, ele pega, ele diz: pai, no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 12, diz assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então um desses filhos, ele decide pegar o que ele tem, ele decide pegar a parte dele e ele decide ir para uma terra distante, ele decide ir embora, ele decide que ele não quer mais conviver naquela família, com aquelas pessoas, ele quer pegar o que é direito dele e tchau. Só que, irmão, isso não acontece de uma hora para outra. Em um núcleo familiar feliz, um filho não olha para o pai e diz: pai, eu quero pegar tudo que é meu direito e tchau. É claro que esse filho, em algum momento, ele tinha um problema com o seu pai. Ele não estava feliz dentro de casa. Ele estava ressentido. Ele tinha problemas de relacionamento com o pai, porque ninguém decide, por exemplo, tomar a decisão de um divórcio quando está feliz. Uma mulher não vai embora de casa porque está tudo bem em casa.
Um homem não decide se divorciar porque, nossa, o casamento está uma maravilha, ele está feliz, eles estão prosperando, eles estão crescendo, e agora ele decidiu que ele vai embora e ele vai acabar com essa família. Você não pede demissão do seu trabalho quando você está feliz no trabalho, você pede demissão quando você está triste no trabalho, quando você acha que você está sendo desvalorizado lá, quando você acha que lá as pessoas não vão te dar oportunidades, quando você acha que você recebe pouco, quando você acha que o patrão está te explorando, quando você está na escala 6x1 e aí você diz, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa, é o dia que você decide que você vai embora, que você pede demissão, que você fala, chega, eu não vou mais aceitar isso. Ninguém vai embora do nada, ninguém vai embora quando está feliz, ninguém decide magoar o coração de outra pessoa, quando ele está feliz com aquela pessoa. Mas esse menino, algum problema ele tem com o pai, e ele vai embora, e ele desperdiça tudo que tem, ele vai curtir, ele acha que ele sabe viver a vida, ele acha que ele sabe tomar as decisões certas, ele acha que ele sabe que ele tem o melhor jeito de viver, então ele vai, desperdiça tudo que tem, descobre que ele não sabia administrar dinheiro, que ele não sabia, e tem tantas coisas que a gente podia falar a respeito desse menino, mas a verdade é que ele vai embora, e quando ele se encontra destruído, quando ele se encontra acabado, quando ele vê que não tem mais dinheiro, que não tem mais cartão de crédito, que não dá mais para passar, ele passa todos os cartões de crédito, nenhum mais passa, ele percebe que ele precisa voltar para a casa do pai. Então ele volta para a casa do pai, e encontra um pai feliz com a volta dele, porque isso é só coisa de pai e mãe. Pai e mãe fica feliz quando a gente volta, mesmo que a gente tenha ido e magoado, mesmo que a gente tenha decidido que não ia mais falar com eles, mesmo que a gente tenha decidido, eu vou viver minha vida, mas eles ficam felizes quando a gente volta. E o pai estava feliz. Então o pai resolve fazer uma festa, o pai resolve fazer um churrasco, o pai resolve, bora, chama a galera e vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco. E o irmão mais velho, que tinha ficado, que falou assim, não vou embora não, eu vou ficar aqui trabalhando, vou ficar aqui com meu pai. Esse fica sabendo que o irmão mais novo voltou, fica sabendo que está rolando uma festa, fica sabendo que o pessoal está se divertindo, que o pai deu um anel para o filho, que deu uma túnica, que deu sandálias, falou assim, que bom que você voltou. Esse filho também revela um ressentimento. Percebe? São duas crianças ressentidas. A primeira é ressentida porque vai embora, ela vai embora ressentida, ela fala, eu não quero mais ficar aqui, eu vou viver minha vida. Só que o segundo filho, o mais velho, ele também é alguém amargurado, alguém ressentido, porque olha o que ele diz para o pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Essas duas crianças são dois lados da mesma moeda. Porque a diferença, irmão, muitas vezes que a gente faz é apenas como a gente lida com as situações. Você pode ter dois filhos dentro de casa,
que vão viver a mesma coisa e eles vão se expressar de forma diferente a respeito daquilo que eles viveram. Mas eles viveram a mesma coisa. Esses dois meninos, um decide: eu vou me distanciar do pai e vou pegar tudo que eu posso e vou viver, e vou usufruir do que o pai pode me dar, daquilo que é meu direito, daquilo que eu posso ter, daquilo que eu posso esbanjar. Eu vou abrir mão do pai para esbanjar, para curtir, para desperdiçar, porque eu quero ter aquilo que o pai também tem, eu quero usar daquilo que o pai também tem. Eu quero andar no carro do pai, eu quero nadar na piscina do pai. Só que ele acredita que com o pai ele não pode fazer isso, então ele vai embora. Mas o mais velho também tem a mesma cabeça, também pensa a mesma coisa. A diferença é que ele decide ficar com o pai, mas negando o pai. Ele nega a sua filiação com o pai, porque ele mesmo diz: tenho trabalhado como um escravo, e não desobedeci a nenhuma de suas ordens. Um filho, para esbanjar e desfrutar do que o pai tinha, nega o pai. O outro nega desfrutar do que o pai tem para ficar obedecendo o pai. Mas os dois estão ressentidos com esse pai. Os dois não têm uma relação boa com esse pai. E sabe, a respeito de relação boa com as pessoas, é algo que é engraçado. Quem aqui já não gostou de alguém, não porque você conheceu a pessoa, mas porque antes de conhecer alguém falou mal dela para você? E você falou, alguém chegou para você e falou: metido, não fala com ele não. Não presta, não vale nada, nem vai lá falar. E não é crente não essa pessoa, nem tenha contato. E você vai falar com ela, você tem que ver, essa pessoa não é legal. E aí você não se relaciona com essa pessoa, você se relaciona com a ideia que você tem a respeito dela. Você se relaciona com a projeção que fizeram dela. Você se relaciona com a opinião que te deram a respeito dessa pessoa. Quantas vezes você já não gostou de alguém e você nunca falou com essa pessoa, mas falaram dela para você, e aí você começa a se relacionar não com ela, você se relaciona com a projeção que você fez a respeito dela. Nós somos assim. Tem gente que nunca falou comigo e não gosta de mim. Fala, mas nunca nem falou comigo. Aí você descobre, é porque fulano falou que eu era tal coisa, então essa pessoa nunca falou comigo, mas ela não gosta de mim. Nós fazemos projeções das pessoas. Nós nos relacionamos muitas vezes não com as pessoas, mas com as ideias que temos a respeito delas. Nós nos relacionamos com os conceitos. Nós nos relacionamos com as pessoas através dos nossos traumas, das nossas feridas, das nossas marcas. Você sabia que a neurociência explica de que se você conhece alguém que usa o perfume de uma pessoa que você não gosta, ao chegar perto de alguém que tem esse perfume, você não gosta dela? Porque o cheiro lembra a outra pessoa. E você já fala assim, se tem esse perfume aí, pô, coisa não é. Tinha o perfume do meu ex, aí já não vale mais nada, já não presta. Tenho trauma. Porque às vezes nós fazemos projeções e nos relacionamos com a ideia e não com a coisa em si.
Nós nos relacionamos com as pessoas através dos nossos medos, das nossas feridas, das nossas marcas, dos nossos traumas, e projetamos nas pessoas ao nosso redor o que está dentro de nós, e acabamos que não conhecemos as pessoas, acabamos que nós não sentamos em intimidade, em vulnerabilidade, para conversar com as pessoas que estão na nossa frente. Nós conversamos com as ideias, com as crenças que temos, com o que foi falado para nós a respeito dessas pessoas. E esses meninos, eles são isso. Esses dois filhos são meninos que cresceram dentro da casa do pai, mas talvez olhando para a torta de morango e falando assim: não pode comer a torta de morango porque a torta de morango é do pai, e o pai fica bravo se comer a torta de morango dele. Talvez esses meninos passam pela mesa de jantar e falam: não, isso daí é para o pai, é para a família, nós somos os empregados, nós temos que comer junto lá com os empregados, o pé de galinha. A picanha é para o pai, é para a mãe, mas a gente não se senta à mesa, porque você vê na história que eles são filhos que eles querem, estão ressentidos, porque eles acham que eles devem servir ao pai, que são escravos do pai, que devem obedecer ao pai. Então imagina esses filhos crescendo e vendo a piscina e falando assim: não, a piscina é para o pai, não é para a gente. Vendo a cama quentinha e falando: não, a cama não é para a gente quentinha, a gente dorme com os empregados. Eles vivem com o pai, mas não se relacionam com o pai. Eles estão com o pai, mas vivem uma relação vazia com o pai. Eles vivem uma relação de obediência ou de rebeldia, de escravidão ou de negar o pai. O pai está na casa, o pai está presente, e o pai é o pai. Só que eles não conseguem enxergar o pai como pai, eles enxergam o pai como alguém distante, como alguém frio, como alguém que a gente não pode comer a torta de morango que está em cima da mesa do pai, a gente não pode pegar o carro do pai e se divertir, a gente não pode pegar um novilho gordo e fazer um churrasco com o pai, porque a churrasqueira não é nossa, a churrasqueira é do pai. Mas sabe o que me intriga nessa história? Ou qual é a lição que Jesus tenta nos ensinar com essa história? Ele tenta nos ensinar o seguinte: meu filho, você está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Esse é o coração desse pai. Por mais que o filho mais novo achasse que para ter o que o pai tinha, ele precisava ir embora, e foi, o pai ainda estava falando: meu filho, eu não estou entendendo porque você está indo embora, porque tudo que eu tenho é seu e você pode usar a hora que você quiser. A gente não precisa ficar longe para que você usufrua daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. E para o filho mais velho, esse pai responde: e meu filho, eu nunca te chamei para ser meu escravo, eu nunca te chamei para ser meu empregado, eu nunca disse que você não podia me desobedecer, eu sempre disse para você que você é meu filho, e que você tem tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu tenho é seu, e que você podia pegar a hora que você quisesse. Porque a nossa fé, a nossa espiritualidade,
muitas vezes está ligada com esses dois filhos. Ou nós somos os filhos que falamos assim: para ser feliz, eu tenho que ir para longe de Deus, eu tenho que ir para longe do Pai, para usufruir da vida, para ir para o jogo do Corinthians, e não achar que isso foi um pecado, um sacrilégio, para que eu desfrute da torta de morango, para que eu desfrute da praia num sábado de sol, para que eu desfrute de uma festa de aniversário com meus amigos, eu possa rir, eu possa me divertir. Eu preciso ir para longe do Pai. E aí muitas pessoas não aguentam a pressão da obediência, a pressão da escravidão, a pressão do servir, e o coração ansiando tanto a liberdade, tanto ser feliz, elas se distanciam de Deus, se distanciam do Pai, negam o Pai e dizem: eu vou pegar tudo que eu posso para viver e vou ser feliz, e vão para longe do Pai. Mas aí tem outra multidão que é o contrário, para não ir para longe do Pai, também se escraviza na presença de Deus, numa vida de sacrifícios, numa vida de dores, numa obediência ressentida com Deus. Deus, eu te obedeço e não acontece nada. Deus, eu faço o sacrifício e não acontece nada. Deus, eu fiz a promessa e não acontece nada. Deus, mas eu fiz o voto com o Senhor e não aconteceu nada. Deus, mas o outro fulano estava pecando e eu não pequei. Deus, mas o outro fulano deixou de ir na igreja para ir no jogo do Corinthians e eu neguei o jogo do Corinthians e fui na igreja. Deus, o Senhor não está vendo que enquanto todos estão negando a fé, eu continuo aqui em sacrifício, mas em uma fé ressentida, uma fé amargurada, uma fé que olha para Deus, tentando fazer com que isso agrade ao Senhor, ao mesmo tempo que fica ressentido e chateado com Deus, quando isso não traz resultado. E aí nós vivemos com esse pai de forma ressentida, amargurada, olhando o pai lá, longe, e a gente aqui. O pai lá, como o Senhor soberano de todas as coisas, dono do céu e da terra, e a gente aqui como pequenos escravos, que ou a nossa possibilidade é se afastar do Pai, ou a nossa possibilidade é obedecer ao Pai. Mas tudo isso não por causa do Pai, tudo isso por causa daquilo que a gente acreditou a respeito do Pai. Tudo isso a respeito do que nos contaram sobre o Pai, e nós acreditamos que deveríamos nos relacionar assim com o Pai, que a única chance de relação com o Pai era uma relação de escravidão, era uma relação de empregados, uma relação de servos. Mas aí vem o Pai dizendo: eu não sei quem foi que contou isso para vocês, eu não sei quem disse para vocês que vocês tinham que comer o pé de galinha, eu não disse quem foi para vocês que disse que vocês não podiam dormir aqui em casa, eu não sei quem foi que disse que vocês não podiam sentar à mesa, sorrir, se divertir e cantar comigo. Eu não sei quem foi que disse, porque eu, o Pai, eu nunca disse isso. Eu sempre disse que aonde vocês estivessem, lá eu estaria. Eu sempre disse que eu queria estar com vocês. Eu sempre disse que eu estaria com vocês. Eu sempre disse que tudo que eu tinha era de vocês e que vocês podiam desfrutar.
não só daquilo que eu tenho, mas da minha presença, e se alegrar comigo na minha presença. A espiritualidade e a fé que Deus espera de nós é uma fé aonde a gente possa se ver filhos de Deus. É uma espiritualidade que a gente possa ter paz com o Pai, que a gente não tenha ressentimentos com o Pai, mas que a gente olhe para a torta de morango e fale: Pai, é sua, mas eu também vou comer porque eu sei que você fica feliz quando eu como a torta de morango. Eu sei, Pai, eu vou comer aqui esse churrasco com você. Eu estou indo lá pegar um novilho e eu sei, Pai, que você vai estar feliz porque eu estou festejando com os meus amigos. Eu sei que você não quer um escravo, eu sei que você quer que eu seja teu amigo, Pai. É uma fé onde não somos escravos do medo, mas nós somos filhos de Deus. E eu ministro hoje para você que talvez até hoje viveu essa espiritualidade, essa fé com medo de Deus, com medo de desobedecer a Deus e ser punido por Deus, ou essa fé onde você viveu como escravo, como empregado, olhando para todas as páginas da Bíblia e falando: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso acertar, eu não posso errar, o que Deus quer de mim, e o que Deus quer que eu faça por Ele, e nesse desespero de fazer, e de fazer, e de fazer, e de fazer, aí Jesus vai contar, ou Jesus vai viver uma história, quando Ele está com Marta e Maria, aonde uma delas, Marta, está trabalhando, está se vendo como empregada de Jesus, como escrava de Jesus, trabalhando, cozinhando, colocando a mesa, deixando tudo certinho para o jantar, servindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus. E aí ela fica ressentida, irmão. Pode ver, todo mundo que se vê como escravo, se vê como empregado, é um ressentido. Todo mundo que se vê como escravo e como empregado de Deus, ou de alguém, do marido, da esposa, dos filhos, ou os filhos com os pais, se enxerga como um ressentido. Ele reclama da felicidade alheia, ele reclama do sorriso alheio, ele reclama de como o outro não pode estar ali como um empregado também. Você não, porque você é mais crente do que eu, mas eu duvido, irmão, você não vou duvidar de você, mas eu lembro que eu já trabalhei na empresa, e quando chegava o carrão do chefe, aquilo me subia uma raiva, porque eu falava: eu trabalho que nem um condenado aqui, ele chega meio-dia, com um carrão de R$500 mil, e ainda fala que o que ele me dá tá acima da média ainda. Você nunca pensou isso quando seu chefe chegou de carrão? Eu já, porque todo empregado é ressentido, porque ele acha que merecia mais, ele acha que ele deveria ter mais. Todo escravo é ressentido. Aí Marta vai reclamar e fala: Jesus,
está vendo essa mulher? Sentou aí do teu lado, não está fazendo nada, está comendo, está bebendo, está aí com você, vocês estão dando risada, está conversando. Manda ele trabalhar, manda ela vir me ajudar. E Jesus fala: não era nem para você estar trabalhando, eu vou mandar ela. Em outras palavras, me perdoe modernizar, em outras palavras, Jesus assim: você que é tonta, quem disse que era para você estar trabalhando? Quem disse que era para você estar preocupada com a comida, com a bebida, com a mesa? Marta, Marta, tu perdes a melhor parte, que é ficar comigo. E às vezes a gente perde a melhor parte com Jesus. A gente perde a parte de ficar com Ele, a parte de chamá-lo para a nossa festa, a parte de chamá-lo para a nossa vida, a parte de chamá-lo para a nossa bagunça, a parte de parar de, entenda com muito carinho no coração, irmão, a parte de parar de servi-lo para ficar com Ele, parar de ficar contabilizando se eu estou pecando ou não, para ficar com Ele. Porque às vezes você está lá na sua santidade, e tem o outro pecador que resolveu sentar à mesa com Ele, e ele está com Jesus, e você na sua escravidão está longe de Jesus, porque se esqueceu de sentar com Ele. E a fé que nós temos em Jesus é a fé que nos lembra que é para em todos os momentos da nossa vida, para tudo que a gente for fazer, a gente pode convidar Jesus para estar conosco. A gente pode estar com Jesus, e a gente pode usufruir com Ele daquilo que Ele nos disponibilizou. Fique de pé. Sabe, a festa de aniversário do seu marido, da sua esposa, ou a sua festa, você pode ir, e aí você chama Jesus para ir junto, você chama o pai para ir junto, e o pai vai na festa com você. Quando você olha para aquela praia bonita, num sábado ensolarado, sabe o que você faz? Ao invés de você olhar e falar, isso daqui não é para mim, você vai para a praia e chama o pai para ir com você, e ele diz assim: filho, eu criei essa coisa maravilhosa chamada Praia Grande. Glória a Deus, eu amo a Praia Grande. Eu criei essa coisa maravilhosa para você desfrutar. Sabe esse açaí gostoso que eu inventei? É para você desfrutar. Sabe esse jogo de futebol? É para você levar o teu filho e ter um momento com o teu filho, e você chama o avô, você chama o pai, e eu vou com você no jogo de futebol, e nós vamos desfrutar daquilo que eu criei. A criação de Deus não é para que a gente negue a criação e diga, não, eu só vou servir em escravidão ao Pai. Não, a criação é para que a gente desfrute da criação responsavelmente ao lado do Pai. E a minha palavra hoje para você é:
eu não sei o que você precisa do Pai. Talvez há algo que você precise e que o Pai tem. Talvez você precise hoje da paz que o Pai tem na casa do Pai. Talvez você precise hoje da fé que o Pai tem. Talvez você precise da esperança que existe na casa do Pai. Talvez você precise das finanças que existem na casa do Pai. Talvez você precise da cura que há na casa do Pai. Tudo isso você pode ter com o Pai. Você não precisa, por último, a alegria que o Pai tem para te dar, para colocar no seu coração. Você não precisa ir embora para buscar essas coisas. Você não precisa exigir e falar para viver alegre, para viver em paz, para viver feliz, para viver curado, para viver prosperando. Eu preciso abandonar o Pai. Você não precisa disso. Na casa do Pai há tudo isso e Ele deseja dar isso para você e com você e estar desfrutando disso, porque tudo que Ele tem é teu também. Ele tem paz, a paz é tua. Ele tem alegria, a alegria é tua. Ele tem felicidade, a felicidade é tua. Ele tem prosperidade, a prosperidade é tua. Ele tem cura, a cura é tua. Ele tem paz, a paz é tua. Ele tem comunhão, a comunhão é tua. Ele tem compaixão, a compaixão é tua. Ele tem perdão, o perdão também é seu, porque tudo que Ele tem é teu. Então você não precisa ir embora, mas também é tempo de você entender que o Pai não vai te dar isso por questão de obediência. Ele não vai te dar essas coisas porque você se comportou como um escravo. Ele não vai te dar essas coisas porque você se comportou como um servo que diz ao Pai: Pai, eu te obedeci e vivi como um escravo até hoje, mas você deu para o outro e não para mim. Porque o Pai não dá nada para escravos, o Pai não dá nada para servos, o Pai não dá nada para empregados, o Pai dá coisas para os filhos. E se você quer receber do Pai, você precisa pedir não como um escravo, não como um empregado. Você precisa pedir como um filho. E sabe como o filho pede as coisas? O filho chega na casa do pai, abre a geladeira, olha para a torta de morango, pega, come, não fala nada para ninguém e depois só avisa: comi. Na nossa relação com o Pai, talvez você precise disso. Perceber que é teu, que você pode simplesmente abrir a geladeira de Deus e falar: é meu Pai, deixa eu pegar a paz, deixa eu pegar a alegria, deixa eu pegar a misericórdia, deixa eu pegar o perdão, deixa eu pegar a prosperidade, deixa eu pegar a cura, porque eu nem preciso pedir, é o papai, é meu. Pai, nós estamos diante da Tua presença, como filhos, na Tua casa, como filhos que vêm aqui se relacionar contigo, dar risada contigo, contar as nossas histórias,
ouvir as tuas histórias, nos relacionarmos como pai e filho, como amigos, como irmãos. Pai, que a nossa fé e a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade aonde nós nos relacionemos contigo, não com a imagem de um ídolo, não com a imagem de um Senhor, mas com a imagem de um Deus Pai, de uma mãe, de um colo, com a imagem de um amigo, com a imagem de um ajudador, com a imagem de um consolador, como filhos. Espírito Santo, eu oro nesta noite, para que cada filho que está aqui nesta noite, possa pegar de ti, possa te pedir como filho, aquilo que precisa, e que em tua grande misericórdia, amor, compaixão e alegria de pai, que quer ver um filho feliz, e que faz tudo para ver um filho feliz, que o Senhor conceda o desejo desse teu filho. Se paz, paz, cura, cura, libertação, libertação, perdão, perdão, amor, amor, abraço, abraço. Se há filhos que se sentem sozinhos e solitários, que a tua presença, o teu abraço, o teu amor seja derramado, destruindo toda a carência, toda a solidão, todo sentimento de inadequação. Se há filhos aqui passando por dificuldades financeiras, que a tua herança, que os teus tesouros sejam liberados, porque tudo aquilo que tu tens, Pai, também é nosso. E obrigado por isso, porque podemos viver em paz, sabendo que nunca faltará nada, porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso Pai, e de nada teremos falta, e nada nos faltará, porque o Senhor é conosco, um Pai que nos ama, em nome de Jesus, amém.